Olá, pessoal. É uma grande alegria estar mais uma vez aqui falando através do canal. Então, representando o Política e Cotidiano. Eu gostaria de começar com uma frase que o Dr. Márcio adotou. Só existe aquilo que se faz. E é verdade, né? Então, alguns dizem que querer é poder. Só que, na verdade, é mais do que isso. A coisa é mais complexa, né? Quando resolvemos partir para ação, ou seja, tem poder quem age. Então não é só querer. Temos que enfrentar 3 vertentes. Nós temos envolvidos aí o querer, o saber e a oportunidade. Então imagine um prédio, né? Ou seja, que você queira atravessar 2 prédios com mais de 20 andares. E que você tenha que fazer isso colando, né, um cabo de aço de um lado para o outro. Então vamos supor que você queira atravessar. Vamos supor que você saiba como fazer. Eu sei andar no cabo de aço, eu treinei, eu sou um artista. Mas vamos supor que eu não tenha o cabo de aço, que eu não tenha uma oportunidade. Então, nada feito, né? Então não é só querer. Vamos supor que por outro lado eu tenho o cabo de aço, eu tenho a oportunidade, né? Vamos supor, né, que eu saiba fazer, vamos supor que eu não queira. Eu não estou interessado, hoje eu não estou afim de fazer. Ou seja, tem que querer, você tem que saber fazer e tem que ter a oportunidade. Então é o ser que se transforma no executar, ou seja, é o meu dia a dia, é o meu ganho, que chega até o ter. Então nós já estamos aqui provavelmente com o Márcio já para conduzir, né? Esse momento é dele, né? Essa ideia é dele. Então já está conosco aí o Márcio, o criador do nome, ele que inventou essa coisa aí do política e cotidiano, né? E hoje nós Boa temos um noite, monte de professor. novidade, um monte de coisa. Eu estou aqui de carona, sentado na janelinha com um grande intelectual. E hoje nós Que estávamos isso? falando sobre confronto, né? Eu estava te Eu digo ouvindo, achando intelectual muito bom. porque quando eu converso com ele, eu penso naquela frase de Sócrates distorcida. Só sei que nada sei, né? Então ele consegue citar o contexto, ele sabe do cotidiano, ele está informado nas redes, ou seja, ele sabe subtrair o que é de importante, trazer à tona. Porque também só encher linguiça não dá certo, né, Márcio? Boa Professor, noite. obrigado aí por mais uma vez poder conversar com você, compartilhar o nosso político e cotidiano nosso, porque é uma criação antiga, mas a gente precisa de pessoas que estejam dispostas a fazer junto, a construir coletivamente. Você, logo que eu conversei com você sobre o político cotidiano, sobre a necessidade da gente falar um pouco mais sobre a política, desmistificar alguns conceitos equivocados, tratar de alguns assuntos relevantes, você logo de início se dispôs a participar, fez questão de construir isso junto, porque você percebia também a necessidade de poder dialogar sobre essas questões que são extremamente relevantes. Veja que nós estamos aqui hoje numa noite do Dia dos Namorados, uma noite que você é casado, eu sou casado, temos as nossas respectivas namoradas e estamos aqui prestando um serviço. Um serviço na medida em que nós nos colocamos à disposição de tratar de assuntos que de alguma maneira pode interferir na vida das pessoas, pelo menos na medida em que possa fazer com que elas reflitam
sobre algumas situações que têm acontecido em volta delas, sem preconceitos, pré-definições já constituídas, avaliações equivocadas e muitas vezes precipitadas de conceitos que às vezes a gente ouve falar, mas nunca se aprofundou, nunca buscou nunca buscou a informação adequada para que a gente possa formar as nossas convicções. Então, mais uma vez, é um prazer enorme estar aqui conversando com Prazer você. nosso. E assim, a gente tomou a iniciativa de não. Você havia me dito que hoje a gente faria uma live mais para poder contar as nossas novidades e fazer uma avaliação desse período de construção, né? Então, por isso, inclusive, eu imagino que você já tenha falado que os comentários estão desativados, mas que Temos um será monte de uma. novidades hoje, né? Pois é, você quer Albert começar ou eu Einstein, começo? um vai interrompendo o outro aqui, porque aqui um fala mais, gosta de falar mais do que o outro, né? Albert Vamos fazer o Einstein tem um seguinte, pensamento. vamos deixar as Sim. novidades mais para o final e a gente fazer uma Ok, avaliação do que a gente tem feito no político cotidiano e da situação política no país, pode ser? maravilha, vamos lá. Então toca aí. Einstein tem um raciocínio interessante que diz que uma vez que o pensamento foi pensado, é difícil ser modificado. Ou seja, que o pensamento é como se formasse num tártaro, não é? Ou seja, ele fica ali duro, endurecido, e a gente perde a plasticidade e a capacidade de enxergar sobre uma óptica diferente. Então, no nosso primeiro dia aqui, a gente veio falar justamente sobre essa intenção. Então, quando falamos de política, temos que incluir, citar pessoas, citar governos, citar situações, citar a história, citar os quadros e também falar dos detalhes do cotidiano. Não dá para omitir isso. Então, a gente vem administrando mais essa parte temática, mas o Márcio já revelou, inclusive já no outro grupo, nós temos um grupo também no WhatsApp. Se você não está no WhatsApp, peça para entrar. Nós temos um grupo no WhatsApp também com o mesmo nome. Então, quando a gente vai falar sobre um determinado assunto, não tem como esconder uma tentativa de entrar numa legalidade, de entrar na verdade relativa, mas uma verdade que está mais na cara, que está transparente. Ou seja, não temos como permanecer cara de pau, mente fechada, exclusivista, fechado e trancado na nossa bolha. Então é muito fácil, né? Hoje, com a despensa cheia, não é? No meu caso, eu trabalho aqui com aulas pelo computador, né? Mas de repente aquele que vende pipoca na frente da escola, aquele que sobrevive, né, de alimentação nos restaurantes, aquele que está nas lojas, está enfrentando uma dificuldade. Eu acredito que tem muito pai de família que está jantando agora no Dia dos Namorados, comemorando o Dia dos Namorados, arroz com ovo. E graças a Deus. Tudo dá graças, diz a Bíblia, né? E olhe lá. Mas também, não só lembrando do Dia dos Namorados, é bom deixar claro que aqui, hoje, né, é um dia contra, né, todo tipo de movimento, ação, atitude degradante, uma situação que já que não cabe, insuportável, intolerável, insustentável, que é a do trabalho infantil. Então, hoje também é o Dia Mundial contra o Trabalho Infantil, que é uma data tão importante quanto a dos namorados. Namorar é muito bom, a minha, inclusive, está grávida, já está entrando no 3º mês, resultado da quarentena, né? Então, estamos aqui trabalhando firme e forte, como devemos fazer. Mas a ideia é que muitas crianças vêm passando por uma situação complicada. A cena mais chocante que eu já tive a oportunidade foi quando eu levei alimentos numa creche e vi que as crianças estavam comendo pão dormido, que até aí tudo bem, não tem bromato, né? Com água. E eu questionei por que não tinha ali um suco, né? Aquela químicazinha que dá pelo menos uma cor e um sabor, um pouquinho de açúcar para comer com o pão.
E elas me responderam que aquilo era luxo, né? Que o normal mesmo é que eles comessem apenas o pão com água e que de vez em quando tinha leite e tinha suco, né? Ou seja, aí eu vi que aquelas crianças que têm ali 3 refeições, né? Que aquele cafezinho mesmo com água, aquele pãozinho, aquela comidinha e depois aquele outro lanchinho para ir embora, se não estiverem naquela creche, passam fome o dia inteiro. Então, as crianças Professor, passam fome, são submetidas a trabalho, são submetidas a espancamento, são submetidas à exploração sexual. Então, é um tema muito sério, muito atual, sem dúvida. inclusive no Distrito Federal. Inclusive, você disse hoje, e é importante a gente destacar, né, que hoje é o dia do combate ao trabalho infantil, o dia mundial do combate ao trabalho infantil. E esse é um problema que gera consequências em todas as gerações, em todas as pessoas, e já não e não é de agora. Não é de agora. O problema do trabalho infantil, ele vem de séculos e séculos de um processo muito anterior às nossas gerações e precisa, com o passar do tempo, e hoje tem inclusive leis no mundo e no Brasil, inclusive, de combate ao trabalho infantil, que determinam e que obrigam que lugar de criança é na escola. Porque a gente precisa formar as nossas crianças para que elas se tornem adultos conscientes. Eu sempre me perguntei por que a gente tinha no Brasil uma dificuldade tão grande em relação a ter escolas de qualidade. Sempre me perguntei. E as respostas que eu tinha dos meus professores na época de segundo grau, eram muito interessantes, só que, na verdade, a conclusão eu acabei por tirar sozinho, que essa é uma conduta, essa conduta cultural de não investimento na educação, é a maneira que os governos têm de ter o controle sobre a população, o controle intelectual, o controle de Felizmente. pensar. Porque as pessoas, quanto menos informação elas tiverem, menos condições de discutir sobre os assuntos que a gente está tratando aqui, por exemplo. Porque elas não conseguem formar um conhecimento sobre as coisas. Uma coisa é você ouvir falar, a outra coisa é você ler sobre o assunto, e a outra coisa é você criar um entendimento a partir dessas informações que você obteve. A gente tem no Brasil hoje um número altíssimo de analfabetos funcionais. O que é o Sabe? analfabeto Trabalho com isso funcional? diariamente. Exatamente. O analfabeto funcional é aquela pessoa que sabe ler, que sabe escrever o próprio nome, mas não consegue sequer interpretar as coisas que ela lê. E qual que é a consequência disso na prática e no mundo que hoje nós vivemos e o Brasil não está fora disso, pelo contrário. O Brasil está muito imerso nessa situação. As pessoas elas recebem as informações, não conseguem filtrar as informações que elas recebem e elas simplesmente compartilham ou propagam essas informações para todas as pessoas sem sequer ter interpretado o que elas de fato viram naquela postagem ou naquela publicação. Isso faz com que a gente tenha, inclusive, a dissipação descontrolada das fake news e muitas vezes um grupo de pessoas que sequer consegue compreender o que está acontecendo à sua volta. Então, assim, essa questão do trabalho infantil, professor, é muito sério, porque a partir do combate ao trabalho infantil e a partir do momento que a gente levar essas crianças para a escola, dar educação de qualidade, alimentação para elas e condições sociais para que elas possam se desenvolver intelectualmente, elas terão condições de formar as suas próprias ideias, formar suas convicções, elas terão condições de pensar e não apenas replicar informações que muitas vezes, aliás, aqui no Brasil, quase que constantemente, são fake news, infelizmente. A ideia das conquistas sociais, elas sempre estavam atreladas a algum interesse de uma classe aristocrática ou de uma classe dominante. Então, nós Exatamente. temos aí na libertação dos escravos interesses que estavam por debaixo da mesa. Nós temos aí na criação da escola também jesuíta interesses que estavam ali relacionados aos índios. Temos também nas falsas, nos falsos desbravamentos, né, a exploração dos minérios, das pedras preciosas e da madeira, ou seja, sempre por trás assim tem um interesse. Então, essa falta de transparência no Brasil, nos países, talvez muitos dos subdesenvolvidos, tem essa dificuldade
em transmitir, de dar transparência ao real sentido daquela iniciativa. Então, esse foi o nosso primeiro ponto aqui. Ou seja, quando estivemos aqui pela primeira vez, no dia 1º de maio, foi o de trazer aqui as intenções, ou seja, tentar trazer um canal que pudesse falar de forma transparente. É claro que ninguém aqui é dono da verdade, mas tentar abordar de uma forma clara, trazendo elementos. O que a gente não sabe, a gente pesquisa. O que a gente, de repente, erra, numa próxima a gente corrige. E construir. Eu gosto muito do modelo de Piaget. Piaget acredita que a gente percebe a sociedade através dos 5 sentidos, elaboramos isso dentro do cérebro e depois lá, né, que já depois construído, começamos a interagir na sociedade, trazer isso, jogar isso para a sociedade. Então, acho que esse é o ponto importante. Eu tenho notado, por exemplo, lá no grupo do WhatsApp, que as pessoas têm soltado informações antagônicas, informações que às vezes irritam, incomodam, às vezes, enfim, agradam alguns grupos, e é bom que a gente não forme panelas, né? Panelas de interesses, usando apenas a camisa, né? Porque gosta de uma determinada personalidade, mas tentar colaborar ideologicamente. Então, esse foi o nosso primeiro momento, né? Essa colaboração ideológica. E aí, nesse instante, né, nós vamos fazer aqui uma nostalgia, uma recordação do seu momento com a Ádila, né? Então, foi um momento que deu certo, foi um momento muito bacana, né? Vamos relembrar, né, que falamos sobre a necessidade das mulheres. Então, eu falei aqui sobre escravos, falamos dos camponeses. Aconteceu isso na Idade Média, quando houve a necessidade de sair do feudalismo para o movimento industrial. Isso foi necessário, né, quando os reinados foram desmontados, quando surgiu a democracia, quando se criou os 3 poderes. Né? Tem hoje, no Brasil, nós estamos vivendo essa crise dos 3 poderes, um quer mandar mais do que o outro. A gente vai falar isso daqui a pouco, isso a gente vai falar também. Dá uma confusão danada, quem é que manda mais, quem é que tem o martelo, né? Tá parecendo o Thor, né? Ou seja, só o Thor é que segura o martelo para poder bater e jogar o raio, né? Então, quem é o Thor da história, né? Dos 3 poderes? Na realidade, a gente está tendo um problema sério no sistema de pesos e contrapesos. As pessoas ainda não conseguiram entender como é que é essa história de check and balances e peso e contrapeso, uma teoria criada por Montesquieu, que inclusive é incorporado pela Constituição e que é o nosso sistema político hoje, o nosso sistema político institucional, que eu digo. O problema, professor, é que a gente passa por um momento aqui no Brasil, e aí eu quero ser bem franco, e eu acho que a gente precisa ser correto nesses momentos. Já chegou a hora, já temos um mês. Exatamente. Eu acho que as pessoas precisam ter lado, ter coragem de se posicionar. Quais são os riscos disso? Os riscos disso é que quando você se posiciona, você deixa de agradar uma outra parte das pessoas que não conseguem dialogar democraticamente. Mas isso é necessário, porque a gente vive num momento do país, e aí a gente tem, inclusive, eu escrevi um texto recentemente falando sobre que não basta não ser racista, as pessoas têm que ser antirracistas, tem que ter lado, tem que ter posição, tem que ter coragem de se posicionar, ainda que você não agrade a todos, porque a gente está passando por um momento no país muito grave. Então, voltando à questão do sistema de pesos e contrapesos, o que acontece hoje no país, na minha avaliação? E a minha avaliação, eu digo que está, com certeza, pautada na grande maioria dos democratas desse país, de esquerda, de direita, de centro, as pessoas que acreditam na democracia, no sistema democrático. Todas essas pessoas defendem as mesmas coisas. As pessoas precisam se aproximar, precisam se juntar na defesa da democracia. A gente tem hoje no país um executivo que ele não consegue entender que existe no país 3 poderes: legislativo, executivo e judiciário. Está na cara. Exatamente. E esses 3 poderes, eles têm um papel de controle e fiscalização uns dos outros. Quando um desses poderes exacerba nas suas medidas, nas suas condutas, nas suas atitudes, o outro poder está lá para fazer esse controle. Por isso que é pesos e contrapesos.
Problema que o executivo hoje ele não aceita a oposição. Ao ponto, veja, ao ponto de ontem, na live do presidente da República, ele recomendar aos seus telespectadores que entrassem nos hospitais para tirar foto e gravar para provar que existem leitos vazios. Então, assim, essa postura negacionista de dizer que o país vive uma gripezinha, obscurantista, essa postura de que não reconhece a ciência como alternativa para poder curar o coronavírus, essa questão do isolamento todo, isso faz com que as pessoas, exige das pessoas que se posicionem. E aí a gente precisa falar sobre essas coisas de forma clara. Isso não é posição política. Eu quero deixar claro, político partidária. É uma posição política de defesa da democracia. E eu estou falando isso. Eu aproveito para colocar uma metáfora aí na sua história. Eu gosto muito de metáfora. Nós aqui como coaches, né, trabalhando com a neurolinguística, temos sempre uma historinha, uma metáfora, né? Estava lá em cima do muro um camarada e de um lado todo mundo quietinho, sem fazer barulho, e do outro lado, né, tava um grupo gritando: vem para cá, pula, vem para o nosso lado, aqui é bom, aqui vai ter isso, aqui você vai ter aquilo. Ou seja, o lado do capeta ali, né, tava quietinho e o pessoal do céu tava fazendo a campanha. Moral da história, né? Por que o capeta não fazia campanha para vir para o lado do muro deles, pular do muro e cair do lado dele? Porque quem está em cima do muro já está em cima, já está no inferno. Ele falou: se quem está em cima do muro, quem não tem opinião, quem não sabe, né, se posicionar, ele já está no inferno, ele já está já está abraçado com o capeta. Então, tomar um posicionamento hoje é realmente um fato. E uma das novidades, já jogando aqui no ar, é que nós vamos ter esses confrontos, né? Eu, assim, tenho muito cuidado em não ofender, como sou palestrante, né? Claro. A gente aprende nas técnicas de oratória que você sempre trabalha, né, concordando com o ponto de vista do outro, mas tentando trazer a ele um esclarecimento. Mas chega um momento que tem que dizer: não, isso aqui não dá. Por exemplo, dizer que dá para armar a população e que isso vai ser legal para o brasileiro, quer dizer, eu não tenho condição de falar para você que eu topo, que eu concordo com esse esquema. Entendeu? Falar para você que eu sou a favor do aborto, entendeu? Não vai dar certo. Né? Então, ou seja, falar que eu sou a favor de que tenha mais mulheres na política é um esquema nosso. Né? Dizer que nós vivemos numa nave e que quando queima a casa do vizinho é problema meu e que o ecossistema depende da minha colaboração, é uma opinião limpa e clara. Então, uma das coisas interessantes que nós vamos fazer aqui é deixar aberto esse canal para você poder perguntar, né? Só que, é claro, alguns eles gostam de usar de palavra chula, né? Mas vem de cima, né? Isso vem da nossa, agora vem do primeiro escalão, né? Agora, falar palavrão, palavra chula, com um português que tem 168 mil verbetes diferentes, né? Você precisar utilizar de alguns termos, eu acho totalmente desnecessário. Então, acho que não cabe aqui o uso desse vocabulário. Esse vocabulário você faz lá no boteco, quando está cheio da cachaça, ou sei lá, ou está mais à vontade com as suas negas. Se é assim que eu posso falar, entre aspas, né? O que eu tenho percebido é que o nosso vocabulário tem sido jogado no lixo esse último ano, sabe? Porque eu tenho uma referência na vida, que isso para mim é muito importante, que a educação se dá pelo exemplo. E quando você vê o presidente do seu país agindo como um dono de boteco, numa reunião ministerial, quando você vê o presidente do país soltando palavrão a todos que discordam dele, de forma aleatória, quando você vê o presidente do país, numa cidade igual Brasília, que é proibido sair de máscara, ele sair sem máscara, é proibido sair sem máscara, ele sair sem máscara, expor a população ao risco da contaminação, as pessoas começam a perceber que não tem por que você se comportar como um cidadão civilizado, porque se o presidente da República, que é o seu maior exemplo,
Se ele faz isso, por que, que eu vou aceitar esse tipo de coisa? O que está errado, obviamente, porque as pessoas civilizadas, elas devem entender que numa situação dessas, independente de o que as outras pessoas façam, elas têm que se comportar da forma adequada. Então, assim, falando só da questão da máscara. Agora, só para a gente não se perder um pouco, eu vou fazer só uma breve, muito rápido, um comentário sobre a nossa live da questão da participação da mulher na política. O país hoje precisa de mulheres na política. Precisa de Claro. mulheres na política. A Rede Sustentabilidade, que é o partido que eu sou um dos fundadores, que eu faço parte com muito orgulho, isso vem fundamentado em vários outros aspectos, ele defende a participação de 50% das mulheres, sabe? Em todas nas estruturas diretivas, inclusive aqui em Brasília. E a gente conversou isso com a Adila. E qual que é a importância disso? As mulheres tiveram um esforço enorme para alcançar o direito ao voto, o que, na minha avaliação, hoje chega a ser absurdo. Você imaginar que as mulheres eram impedidas de E votar, aqui mas isso eram. existiu, né? Pois é, mas eram. Assim como os negros, na época da escravidão, não eram considerados seres humanos, eram semoventes no Código Verdade. Civil. Então, veja bem a que ponto nós chegamos. E essas pessoas merecem e devem e têm o direito de lutar por espaço na política. As mulheres precisam ter essa participação efetiva para que elas possam, inclusive, transformar esse país. Veja que nós temos, nos países que são governados por mulheres, é claro que cada um tem as suas diferenças, tem a quantidade de população menor, tem a sua estrutura, mas nos países governados por mulheres, eles tiveram um resultado muito mais positivo do que o Brasil está tendo. Significa o quê? As mulheres vão fazer, elas são diferentes, elas são capazes? São, não tenho dúvida disso. Agora, elas não podem ser impedidas de exercer a política. Elas precisam ocupar espaço de poder. E essa é uma briga de nós, seres humanos, de homens e mulheres, de todos, independente de qualquer Eu, opinião. Pode falar. eu tenho observado isso, Márcio, no movimento da educação. Então, eu estou como lema, né, ler para se mover. Ou seja, que a leitura te permite, né, se posicionar, tomar decisões e fazer desse mundo um mundo abundante, com abastança e prosperidade. Então, 75% ou mais das mulheres vem participando dos grupos, vem dando opiniões, vem curtindo os posts e participando das minhas formações. Ou seja, a mulher com toda aquela delicadeza, mas sabe ser dura, né? Tanto que quando a mãe grita, às vezes é mais alto do que o pai, que tem a voz mais grossa, né? O filho já obedece mais rápido, né? Então a mulher ela precisa realmente tomar frente e vir junto. Então você que tem vontade de fazer, de colaborar, de contribuir, né? Junte-se a nós, procura a gente lá no grupo do WhatsApp, se manifesta você mulher, você que tem liderança no seu espaço comunitário, né? Vá lá, o Márcio gosta muito de estar apoiando, né, esse pessoal, eu também estou à disposição para fazer isso, e a nossa ideia é justamente essa, é criar, né, essa troca, né, de homens e mulheres, não no poder, mas na execução, né, porque o poder por si só acaba virando apenas vaidade. Então, foi enriquecedora aquele posicionamento, né? No outro momento eu convidei a Enilde, né? A Enilde, eu gosto demais da Enilde e tenho por ela uma simpatia pela simplicidade e, ao mesmo tempo, pela forma como ela conquista as pessoas. Então, eu me considero assim um pouco antipático, às vezes pelo jeito mais rústico, né? Por exemplo, eu gosto de uma gravata, né? Então, se eu não tiver a gravata aqui, para eu me sinto pelado. Então, eu gosto de colocar uma gravatinha. Então, a Enilde não, ela deixa o clima mais descontraído, né? Felizmente, tivemos um probleminha técnico aí, mas falamos sobre educação. Então, você que não participou desse momento, nós falamos sobre uma construção, sobre uma educação integral. Então, em 1750, Diderot e D'Alembert inventaram a enciclopédia. Ou seja, quando saímos da Idade Média, que não existia papel, que não existia gráfica, que não existia livro, que não tinha conhecimento, os homens se empolgaram. Rousseau, Robespierre, Voltaire se empolgaram, os enciclopedistas diziam nas praças, gritando assim, ó,
será bem-sucedido os homens que souberem as coisas que estão nesses livros. E surgiram as ciências, a física, a química, a biologia, a genética. Hoje temos tantas ciências que não daria para falar numa live como essa o nome de todas, né? E eles acreditavam, inclusive, que já não havia nem necessidade de Deus, porque a ciência já seria capaz de resolver e responder todas as coisas. E hoje a gente percebe que não, que o nosso vazio emocional ele é ainda maior. Ou seja, a nossa necessidade de se integrar com a natureza, de entender o outro, de entender o meio ambiente, de entender a diversidade, ou seja, de perceber que fazemos parte de uma coisa que é muito complexa, de ecossistemas, de biomassas, ou seja, de contextos sociais, de grupos, de pensamentos, de estilos, né? Ou seja, nas suas diferentes culturas, nas diferentes partes do Brasil, temperatura, clima, mobilização, alguns que são mais espaçados, como na Amazônia, outros mais apertados, como São Paulo e Nova York, mas que vivemos todo mundo, né, ali junto e misturado, né? Então, a rede de sustentabilidade, ela te dá essa oportunidade de você permitir uma construção de uma educação integral. Ou E seja, a aí, maioria me professor, conhece e pensa que eu falo só de ler rápido, que eu só penso, porque eu tenho que ler um livro em 10 minutos, que eu tenho que decorar tudo. Não, não é isso. É porque ler é conversar com sábios. Então, quando eu tenho a oportunidade de ler mais, né, ou seja, eu dou asas à minha imaginação. Ou seja, de repente eu não tenho a oportunidade, eu nunca tive a oportunidade de bater um papo com Isaac Newton, nunca tive uma possibilidade de sentar e tomar um café com Voltaire. Mas hoje o livro nos permite fazer isso, e ele está acessível a todos nós. e aí, professor, já aproveitando a deixa que você falou da inter-relação entre o ser humano, a ecologia, o meio ambiente, tudo, todo esse sistema que nos cerca, eu posso falar também que a nossa live com o Pedro Ivo foi maravilhosa. Ah, A gente verdade, tratou. claro. Pedro Ivo é porta-voz nacional da Rede Sustentabilidade, é um ambientalista histórico no Brasil. Fantástico. Ele faz parte do Comitê da Carta da Terra, faz parte da alternativa da direção da Alternativa Terra Azul, do qual também faço parte como membro do Conselho Fiscal, que é uma ONG. Então, assim, o Pedro Ivo ele tem um histórico, tinha uma relação muito próxima com Chico Mendes, ele conheceu a Marina naquela época do Chico Mendes. Então, assim, ele tem uma história no ambientalismo no Brasil muito antiga. Participou da ECO 92 e a gente foi tratar exatamente da Carta da Terra. A Carta da Fantástico, Terra, fantástico, então, fantástico. você Quem estava lá, não viu, você viu. tá aqui no Instagram, dá para Pois é, acompanhar. tá no Instagram, dá para Tá acompanhar. aqui. É uma conversa fantástica. A Carta da Terra é uma carta de princípios que a gente precisa para os dias de hoje, para esse ano de pandemia. A gente precisa, é uma carta que define 16 princípios de inter-relação do ser humano com o meio ambiente, com o meio que cerca, com as próprias pessoas, com a democracia, com o combate da pobreza, da sustentabilidade. Toda essa relação que existe, que deve existir entre as pessoas e o meio ambiente é tratado na Carta da Terra. E isso foi muito bacana, foi inspiradora a conversa que eu tive com o Pedro Ivo. A Carta da Terra agora vai fazer 20 anos. O Pedro está organizando uma atividade muito grande que vai acontecer, se eu não me engano, no Brasil com vários artistas no dia 20 de junho. Vai ter uma live especial para tratar disso com o pessoal lá da Alternativa Terra Azul, Pedro Ivo, o pessoal do Comitê da Carta da Terra, porque vale a pena a gente refletir sobre a nossa participação como ser humano nesse planeta. Vale a pena a gente refletir sobre a necessidade de manutenção do nosso meio ambiente preservado. Uma das coisas que a gente tem tirado dessa pandemia, porque não é tudo só desgraça, não é tudo só problema, é claro que a gente vai ter uma quantidade enorme de problemas relacionados à saúde, que já está havendo mais de 40 mil mortos, que, aliás, eu me solidarizo aqui com a família de todas essas pessoas. Isso não é uma gripezinha, isso é muito sério, muito grave, tem matado mais do que qualquer outro tipo de doença. Nesse ano matou mais do que qualquer tipo de doença, acidente ou coisa parecida no Brasil. Mas aproveitando essa situação, considerando essa situação, não digo aproveitando, mas eu acho que o momento é a gente sair desse processo com uma reflexão de posição de mundo, sabe?
de pessoas. Eu acredito, sinceramente, que nada vem por acaso nesse mundo. Eu acho que a natureza, ela precisava de um tempo para respirar, e a gente tem visto em vários lugares, nos canais de Veneza, os peixes aparecendo, esses dias Pouquíssimo coral, tempo, hein? pois é, lá no maior coral, barreira de corais na Austrália, cientistas encontraram 36 mil tartarugas verdes. E assim a gente vê tartaruga na Baía de Guanabara, golfinho na Baía de Guanabara, a gente vê o meio ambiente se recuperando nesse tempo, 3 meses que as pessoas ficaram sem poluir muito, sem destruir muito o meio ambiente, ficaram mais reservados em casa. Então eu acredito, professor, que essa é uma oportunidade de sairmos dessa pandemia melhores, cidadãos melhores, mais preocupados com o nosso próximo, com as pessoas que nos cercam, mais preocupados com as pessoas que estão passando dificuldade, mais preocupados com o meio ambiente, com a nossa água, que é um bem, um direito fundamental, que está se acabando na maior parte do mundo. Então a gente tem que sair com as nossas florestas, com o nosso lixo. O que a gente vai fazer com o nosso lixo? Porque a gente tem percebido que esse é o momento, eu particularmente espero, e eu tenho feito isso para mim, mas eu acho que você também tem feito, e muitas pessoas têm feito isso. Eu acho que esse momento foi um momento de reflexão profunda, de conhecer o nosso próprio eu, de entender qual é o nosso papel na sociedade. E aí, professor, é bom a gente lembrar que foi nesse período que a gente tomou a iniciativa, exatamente no aniversário de Brasília, que você colocou no ar o nosso perfil no Instagram, depois de uma conversa que a gente teve. Numa manhã você me manda uma mensagem e me fala: Márcio, botei o Político Cotidiano no Instagram. Foi um susto e uma felicidade para mim, porque eu vi que aquele momento era necessário. Você foi sensível a esse momento e agora eu acho que vai ficar. Eu acho que a gente tem condições de sair dessa pandemia melhores e discutir política, e discutir o nosso cotidiano de uma forma profunda e fundamentada. É fundamental, é importantíssimo. A gente não pode se omitir a esses problemas que a gente tem passado no país. Não podemos cruzar os braços, tá? E eu venho me organizando, né? Convidei uma coach para falar um pouquinho também sobre educação integral sistêmica. Não tenho tido muita sorte aí com a tecnologia e com alguns compromissos, mas o melhor está por vir. Eu sei que o Márcio aí tem uns convites, que eu não vou citar os nomes aqui para não dar azar. Né? Mas eu já vou falar de qual vai ser o próximo, dia 19. Falar? Olha aí, já consegui a confirmação hoje. Então traremos aqui pessoas de uma potência, ou seja, de uma capacidade explosiva de ação, ou seja, que quando ela fala, ela não só transmite informação, ela mobiliza. Né? Havia uma grande diferença entre Demóstenes e Cícero. Então, quando Demóstenes, considerado o maior orador entre os gregos, concluía, né, a sua exposição, as pessoas se levantavam e aplaudiam, né, exuberante. Só que quando Cícero levantava a mão e dizia: venham comigo, as pessoas não batiam palma, elas marchavam. Então, a diferença entre um bom orador, né, e um exemplo como Cícero é que elas lhe seguem. Né? Ou seja, então nós estamos aqui para poder ficar usando de palavra bonita, falar discurso elegante, mas para trazer pessoas aqui nesse canal, e já fofocando aqui, já existe no Facebook, já está lá pronto, com um monte de coisa bacana, tá? Coisas que já aconteceram, mas já está lá, já tem um grupo no Política Cotidiano, já existe no WhatsApp, já existe o Twitter, e tem a novidade também aí, deixa eu falar tudo aqui, não ser egoísta, a nossa próxima novidade, a nossa próxima é o YouTube, né? Ou seja, exatamente, no YouTube poderemos estender, né? Ou seja, não ficar preso ao limite, né, que estabelece o Instagram de 1 hora. Então, essa live a gente vai botar no YouTube hoje, não vai? Essa aqui, acho que cabe, né? Cabe. Como uma live de abertura, vamos editar e colocar lá como vídeo de abertura, fantástico, né? Acho que cabe. Então, a ideia, pessoal, aqui é trazer
mobilizar e fazer o povo marchar. As pessoas, Nós não exatamente. estamos aqui só para trocar ideologia, para ficar colocando figurinha e GIF, é GIF? Não sei se chama GIF, o pessoal fala, e ficar Meme, colocando GIF. GIF em grupo de Instagram. Nós estamos aqui para fazer pessoas marcharem. Para você ter uma ideia, nós já temos 80 grupos e mais 120 listas de transmissão. Ou seja, nós já temos 30 mil pessoas. Não vou dizer que todas estão preparadas para marchar, mas eu estou convocando desde agora, tá? Desde da pandemia, eu já estou convocando. Nós criamos 3 grupos no WhatsApp, Lê para se mover, que são grupos de voluntários que nos ajudarão a levar, né, essa ideia de educação integral para as escolas, para os cursinhos, para as faculdades e para as garagens. Então, eu vou me disponibilizar a visitar a sua garagem. Você tem uma garagem com 20 cadeiras, nós vamos colocar lá um tripé, um quadro branco. Eu tenho certeza que o Márcio, sempre que puder, né, vai estar lá falando também, porque ele gosta de estar participando dessa coisa toda, né, assim como o Pedro. O Pedro é o homem que mais participa de eventos no Distrito Federal que eu conheço, né? Então, nós vamos estar na sua garagem, na sua sala de aula, no seu auditório, no seu RH, na sua igreja, falando sobre educação sustentável, sobre educação integral. Então, essa é a ideia, tá? É marchar com iniciativa. A minha oposição, eu gosto de fazer oposição mostrando resultado, mostrando atitude, né? E mostrando ideias, projetos, né? E aprovando leis. E a gente não pode deixar de citar aqui uma das nossas lideranças, né? Acho que nessa live aqui de avaliação do que vem acontecendo nesse mês, as conquistas do Leandro, né? Então, o Leandro Graz, eu acho que tem todo o mérito, todo o espaço, trabalhou na coisa do Enem, trabalhou na coisa da mulher no ônibus, né? Ter um espaço separado, vem trabalhando com a questão do lixo, vem trabalhando nas várias questões Exatamente. sociais. Várias medidas A são. criança é prioridade. Eu sei que ele ajudou também, né, numa escola que ficou incendiada há pouco tempo, ou seja, preocupado em todos os setores, ou seja, ele não fica parado numa coisa só. Eu tenho dificuldade de fazer isso, de me mexer para muitos lugares. E nós temos uma representação Ali, que eu, sim, aliás, ele que eu não está aqui aconselho você hoje a porque seguir. ele está dando. Aliás, ele não está aqui hoje porque ele está dando uma. Está falando um pouco sobre o papel do parlamentar, né? Tanto na fiscalização quanto no legislativo, porque isso é uma coisa que ele tem feito muito, porque as pessoas precisam entender o papel do deputado distrital. E ele tem mostrado a importância do deputado distrital não só na produção legislativa, mas principalmente no papel fiscalizatório, porque uma das coisas que a pandemia trouxe, além de outras, mas que trouxe de problemas também, é que quando você decreta um regime de emergência, né, você estado de emergência no Distrito Federal e nos outros estados, você permite que as compras sejam feitas sem o processo licitatório normal. Então, é muito mais rápido. Então, assim, o legislador, o deputado distrital, nesse momento, Está ali em cima, e né? junto com os órgãos de controle, tem um papel de fiscalizar esses gastos que têm sido feitos pelo executivo. Então, assim, isso é muito importante. Como você disse, professor, o Leandro tem nos dado muito orgulho, eu que votei no Leandro, tem nos dado muito orgulho. É um cara que tem representado muito bem as pessoas que não só as pessoas que votaram nele, mas a população de Brasília na Câmara Legislativa, com leis voltadas não só para a proteção das crianças, das mulheres, da sustentabilidade e várias outras leis que são o foco do nosso trabalho, que é a importância da conscientização das pessoas. Então, o Leandro está de parabéns. E aqui eu já vou aproveitar, deixa, e já vou dar logo, fazer uma propaganda aqui. No dia 3 de julho, Leandro já me confirmou uma live com ele aqui no Político Cotidiano. Olha aí, é isso que eu ia falar, que o Leandro aqui é indispensável. O Leandro é E a hora que ele referência quiser. para o nosso Exatamente. movimento aqui e vai só engrandecer o espaço político e cotidiano, né? Eu vou estar Exatamente. aqui sentado na primeira fileira, né, ouvindo e participando com ele. Todas as oportunidades, sem nenhuma exceção,
que encontrei, vi nele uma pessoa íntegra, ética e com vontade de fazer o melhor possível naquilo que ele se propôs. Então, ou seja, não vi nele um mínimo de preguiça e indisposição, que eu acho que é fundamental, né? Então, que ótimo que trouxe aí, aproveitei e puxei sem querer o gancho do Leandro, mas já temos aí essa excelente, fantástica confirmação. Então, parabéns, Leandro, esteja aqui conosco. Então, já temos, como estávamos falando, um mutirão, já temos um mutirão. Então, você logo, até se quiser, muitos já me procuraram no privado, querendo se filiar, querendo fazer parte da rede também. Então, a gente vai esconder essas fichas de filiação? Como é que vai ser isso, Márcio? Você que Não, já foi porta-voz aí na realidade, na, na... na realidade, professor, o político cotidiano ele não tem uma posição político-partidária, né? Ele tem uma Sim, posição de debate de posições, de teorias, de política do cotidiano. Então, assim, provavelmente a gente vai conversar aqui com pessoas de outros partidos, provavelmente não, sem sombra de dúvida. Eu tenho buscado claro. algumas pessoas que são de outros partidos, inclusive de direita, de esquerda, de PT a DEM, são pessoas que são possivelmente serão entrevistadas aqui. E eu acho que isso é importante para agregar. Agora, todo mundo sabe, obviamente, que eu e você somos da rede. Eu sou fundador da rede, você é um grande construtor da rede nesse processo, tem feito isso, é da formação da rede. Então, assim, a gente está aberto. Quem tiver interesse de se filiar à rede, fique à vontade. Não é essa a intenção principal, mas é importante a gente... Eu particularmente, ficaria muito feliz e muito lisonjeado de saber que existem pessoas que estão nos acompanhando, que se sentiram acolhidas pelas ideias que a gente defende e que vêm fazer parte desses quadros junto com a gente. Eu fiz isso assim, eu tive uma chance muito de muito poucas pessoas, que é construir alguma coisa que eu acreditasse. Então, assim, isso me dá muito orgulho, construir ao lado da Marina, do Pedro Ivo, uma rede de sustentabilidade que é algo que eu Quem sabe, acredito. né? A Marina aparece por aí, né? Pois é, quem sabe? Então, você é vai ser sortudo, né? uma honra, vai ser uma honra tê-la aqui. Quem sabe Você isso sabe o que é aconteça em sorte, breve. né? Sorte é o encontro do preparo com a oportunidade. Pois é. Então você é Quem sabe, sortudo, você está preparado. Então é só quem a questão do sabe, Rio Negro, Solimões bater que dá certo. pois é. Né? Quem sabe ela vem aqui Pessoal, nos prestigiar, e eu acho que isso não nós... está muito longe de acontecer. E quero dizer, professor, já aproveitando da sua iniciativa de fazer esses mutirões de aulas gratuitas nas escolas e em vários locais, eu acho importante uma frase que eu também tenho para a vida, que é que só existe o que se faz. O que você eu está comecei com fazendo... ela, você ouviu? Eu comecei nossa live com essa Pois frase, é. assim, ó, vou Eu não colocar a vi frase nessa hora. que o Márcio adotou e vamos Pois começar com é. ela. Só existe o que se faz. Pois é, só existe o que se faz e você tem feito. Você tem feito o que as pessoas precisam compreender, que é investir em educação das pessoas. A gente precisa investir em educação. Quando eu conheci você, que a gente teve a oportunidade de conversar pela primeira vez lá no prédio do meu escritório, lembrando para todos, pessoal, que nem eu nem o professor James Bauer vivemos da política. Eu sou advogado, eu tenho o meu trabalho, eu ganho pelo meu esforço, eu não recebo da política, nunca recebi. Assim, eu tenho prazer em dizer isso. Então, assim, eu estou na política porque eu acredito na política. Eu acho que é assim que se constrói. O professor James Bauer é palestrante, dá as aulas dele, então, assim, não tem nenhuma dependência disso. A gente faz o que a gente realmente acredita. E quem trabalha na política remunerada também tem os seus méritos, obviamente, merece todos os parabéns, porque as pessoas trabalham, tem que ser remuneradas. Mas no nosso caso, a gente constrói por ideologia, por ideal. Então, professor, você tem construído o que é fundamental, você tem levado a educação para as pessoas. Quando eu te conheci, eu achei que essa história de leitura dinâmica e de memorização era um discurso, assim, não servia para muita coisa, sabe? Mas depois eu fui perceber que aí que está o segredo da coisa, que eu acho que você consegue trazer isso. Primeiro, que eu acho que a gente tem que levantar o que é mais importante. Não basta você ler rápido, você tem que ler coisas boas. A leitura dinâmica é o instrumento para que você possa conseguir uma formação
fantástica. A memorização é um instrumento para que você possa alcançar uma capacidade fantástica de absorver o que você lê. Mas também não adianta você sair lendo bobagem. Então, assim, no início eu pensava assim, para que serve isso? Depois eu fui refletir e vi o quanto que isso serve. Quanto que é importante. Já imaginou se você tivesse a capacidade, você tem, né? Se eu tivesse a capacidade de ler 10 vezes ou 100 vezes mais rápido do que eu leio, sem sombra de dúvida, eu teria muito mais condições de estar aqui debatendo com você, que é um cara que leu Sem milhões de dúvida. livros. Então, assim, Então, isso Márcio, é. olha só, o projeto ele envolve aumentar a velocidade, isso vai levantar as notas das escolas. Eu tive um projeto com... eu precisei utilizar o espaço de um colégio e pedi os 10 piores, os 10 alunos com as notas mais baixas. O melhorzinho tinha 3 reprovações, né? E com 2, 3 meses já estavam tirando 7, 8, Que né? bacana, hein? Eu tenho aluno que teve câncer no cérebro, eu tenho alunos com TDAH e dislexia, eu tenho pessoas senis com 60, 70, 80 anos, ganhando troféu de desempenho, lendo 1000 Eu pude palavras por conhecer. minuto. Eu pude Você teve conhecer uma. oportunidade. Então, o que eu quero levar não é só leitura dinâmica. Você ainda não teve a oportunidade de ir numa palestra nossa sobre o poder da ação, sobre poder e alta performance. Não fizemos ainda uma palestra sobre autorresponsabilidade, porque a tendência das pessoas é colocar o erro no outro. Eu sou assim porque o governo, porque a minha família, porque o meu nariz, porque a minha mãe, porque o meu colega, porque eu sofri bullying, ou seja, se vitimar. Tá? Então, nós temos vários outros conteúdos para ajudar a levantar a estima, a coragem e despertar esse gigante que está dentro de nós. Porque o Brasil é um gigante em potencial que está adormecido. E a ideia é começar aqui pelo Distrito Federal, que somos também limitados, mas que isso se espalhe através da tecnologia para o Brasil inteiro. Então, essa é a intenção, né, de realmente mobilizar não só conteúdos que potencializam habilidades neurológicas, mas também coisas que mexam nas emoções e no senso crítico das pessoas. Então, tenho certeza Muito que bom. vai ser uma revolução. Eu tenho como lema que a revolução está na educação, né? Sem E hoje dúvida. a gente investe mal no professor, o professor não consegue se reciclar, o professor ele não consegue participar de cursos. Márcio, eu investi milhares de reais no ano passado. Você acha que um professor que está aí ganhando aí Não seu tem salário tem condições, não condições de tem. pegar 30, 50, 80 mil reais para investir em cursos Não, para não aplicar isso tem. com seus alunos? Não tem. Ou seja, então ele não tem ferramenta mais. Ou seja, ele simplesmente está repassando o conhecimento sem ferramenta nova, sem ajudar nessa Exatamente. construção. Uma outra coisa, o que eu mais tenho recebido dos alunos são, por exemplo, as universidades, elas exigem que você tenha carga horária de atividade Uhum. complementar. Se eu não tenho condições de pagar minha passagem, como é que eu vou para um congresso em São Paulo Pois é. de direito penal? Pois Como é é. que eu vou participar de um congresso nos Estados Unidos sob Não pena faz de morte? sentido mesmo. Ou seja, como é que eu vou me certificar? Como é que eu vou apresentar na minha faculdade 200, 300 horas de formação de atividade complementar? Então, tudo isso a gente pretende lutar pelos estudantes, pela formação, pelo crescimento, e só assim, formando as mentes, não é, conseguimos mudar, né, o nosso meio. Uma outra coisa que eu me preocupo muito é com a fome no Distrito Federal. E a gente teve uma época aí, ouvindo um discurso, né, um discurso claro e limpo, dizendo que ninguém passa fome no Distrito Federal. E eu fiquei indignado com esse discurso, porque eu convivo, né? Nós arrecadamos 20 toneladas de alimentos e a gente via a fila e o desespero das pessoas para receberem uma cesta básica. Uma cesta básica com arroz, feijão, açúcar, óleo, sal e trigo. Ou seja, então não é só alimentar a cabeça, o cérebro. Nós temos aí gente
que não consegue estudar porque está com fome. Crianças que sem dúvida. estão crescendo e não estão conseguindo aprender porque não tem nutrientes no cérebro para conseguir Exatamente. aprender e se desenvolver física e neurologicamente, né? Então, Entendi. Pestalozzi falava em cabeça, corpo e membros, tá? Então, temos muito a construir. Eu acho Sem que esse dúvida. primeiro mês agregou muito. Vou lhe deixar com as palavras finais, né? Quanto tempo a E gente tem, professor? eu acho que nós temos aqui em torno de 9 minutos, 6, 7 minutos, né, Eu para vou fazer poder o estourar. seguinte, eu vou falar um pouquinho sobre um tema que é muito importante para mim esses dias, tem me motivado muito, e vou falar quem vai ser a nossa entrevista, a pessoa entrevistada no dia 19 de junho, que para mim é uma grande Maravilha. inspiração. Eu quero falar um pouco aqui, professor, sobre a questão do racismo, sobre a Sim, necessidade de sermos antirracistas. Esse problema que está acontecendo, essas manifestações que estão acontecendo nos Estados Unidos, que se espalharam pelo mundo e pelo Brasil, tendem a acontecer ainda mais, só não aconteceram porque, em razão da pandemia aqui no Brasil, que tá muito em crescimento, mas essas manifestações, elas refletem uma gota d'água. É o processo de uma gota d'água que aconteceu com a morte do Floyd, George Floyd, nos Estados Unidos. Tem gente que diz assim, é muito exagero pela morte do George Floyd. Não é exagero. Aquilo ali foi é a só a gota gota d'água. d'água que derramou, que a Exatamente. De um catástrofe, né? Foi a processo. catástrofe. Exatamente. Aquilo ali é um processo. O racismo no Brasil e no mundo é um processo de opressão que vem há muitos séculos. O Brasil é o último país que acabou com a escravidão, para você ter uma ideia. Os Estados Unidos teve que ter uma guerra, a Guerra dos Confederados, entre Norte e Sul, para poder definir quem se ia continuar com a escravidão ou não. Então, assim, o processo de opressão no mundo inteiro. A África do Sul era um país que tinha uma população muito maior de negros, e só recentemente, depois que o Mandela ficou 40 anos preso e assumiu o poder, que eles conseguiram ocupar o espaço de poder, sendo que a maioria negra era governada por uma minoria branca, assim como aconteceu com os senhores de engenho. Então, assim, o Brasil é um país racista, assim como a boa parte do mundo são países racistas. E a gente tem que ter essa percepção e tem que ter coragem de falar sobre isso. Não dá mais para aceitar a pessoa ficar em cima do muro e dizer apenas que não é racista. As pessoas têm que ser antirracistas. As pessoas têm que se posicionar contrário a esse tipo de opressão que as pessoas negras têm sofrido nesse país. Nós temos o dever, como seres humanos, de nos fazer compreender. Concordo, claro. Nós temos o dever, como seres humanos, de nos posicionar. Sejamos brancos, negros, japoneses, homens, mulheres, crianças, todos nós. Porque o racismo é um problema nosso, de humanidade. Hoje, para mim, o racista é uma pessoa que é doente de alma, é uma pessoa que tem desvio de caráter. E a Concordo. gente tem que ter isso em mente. Precisamos nos posicionar com firmeza e coragem. Não dá mais para aceitar, porque o que aconteceu nos Estados Unidos, o que aconteceu com o menino João Pedro aqui no Rio de Janeiro, nada mais é do que a gota d'água de um processo de opressão que acontece no mundo inteiro por séculos. E a gente tem o dever de fazer isso como cidadãos, independente se for progressista, de esquerda, de direita, se for o que for. Nós somos seres humanos e a gente tem o dever de lutar contra esse tipo de desigualdade racial, de lutar contra o racismo, contra essa opressão que acontece com as pessoas. A partir desse momento, então, que eu já falei um pouco, eu falei sobre essa questão do racismo que tem me incomodado muito e tem me feito refletir bastante, eu acho que eu vou fazer a propaganda aqui de uma pessoa que a gente vai ouvir no dia 19 de junho, que é uma amiga, uma pessoa que é uma inspiração para mim, foi candidata a presidente da República já, é uma pessoa que foi candidata a presidente da República, é uma enfermeira infectologista, professora da Universidade de Alagoas. Por muitas vezes essa mulher no Congresso, e vocês podem inclusive acompanhar no YouTube, colocou o dedo na cara de vários senadores, vários deputados, e colocou o dedo na cara e pediu respeito, porque ela lutou pelo combate à corrupção, uma mulher guerreira, corajosa, que muito me orgulha de ter a oportunidade de conhecer, que é a ex-senadora Luísa Helena. Heloísa Nossa, Helena, vai uma ser uma honra. senadora guerreira, fantástica. Ela me mandou uma mensagem, eu tenho conversado com ela desde o início da semana, convidando ela para vir aqui falar no Político Cotidiano. E aí hoje ela me mandou uma mensagem dizendo que ela topa, que no dia 19 de junho ela vai estar aqui com a gente no Político Cotidiano para
passar um pouco da experiência dela e conversar. Portanto, eu fiquei muito feliz e espero que todos que queiram, que possam, estejam aqui nos prestigiando também. Temos 20 segundos aí. Um abraço a todos. Eu acho que o melhor está por vir. Ok? Tchau, pessoal. Obrigado, Grande professor. abraço. Grande abraço. Até o Valeu. próximo.